Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação Eirley TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Dê uma olhada se vocês continuam ainda inscritos. O YouTube tem desinscrito algumas pessoas, então dá uma olhadinha aí para você poder receber notificações. E também nos siga pelas redes sociais. Vocês vão poder ter por ali todas as informações de todos os vídeos que vão sair. Se o YouTube falhar em enviar, vocês poderão ver através do Instagram. Mas vamos ao caso de hoje. O caso de Elaine Park. Aqui nos Estados Unidos chamam ela de Aileen. Vou me referi-la como Aileen. Ela era uma jovem americana que tinha 20 anos quando ela desapareceu no dia 28 de fevereiro de 2017. Foi um sábado de manhã. Filha de pais que têm origem coreana. Ela frequentou o colegial em Los Angeles e na escola de artes e graduou-se em 2014. Ela cresceu em La Crescenta, na Califórnia, com a mãe dela. E ela tinha uma grande paixão por atuar. E ela chegou até a aparecer em vários filmes de Hollywood, mas com participação pequenas, né? O sonho dela era se tornar uma grande atriz em Hollywood. O sonho de todas as pessoas que querem ser atores aqui, né? Enfim, ela era apaixonada pela arte, música, dança. E ela também gostava de escrever poesias. Tinha muitas amigas, era considerada uma garota popular. Na época do desaparecimento, tinha acabado de ser mandada embora do trabalho dela. Ela estava trabalhando num restaurante. Na época que ela foi despedida do restaurante, ela estava morando com a mãe dela, mas elas viviam brigando. A mãe dela foi adotada. As pessoas dizem que a mãe dela não demonstrava um amor pelos filhos como ela deveria, né, sendo uma mãe. Então ela tinha um filho e tinha a Aileen. A Aileen começou a namorar o filho de um produtor famoso de Hollywood chamado Devine Compare. Ele mora em Calabasas com a família. Para quem não conhece, Calabasas é onde moram os milionários. Kim Kardashian, Selena Gomez, Drake, Kate Holmes, Ozzy Osbourne, Travis Barker e por aí vai. Justin Bieber e muitos outros. O namorado dela mora exatamente onde moram esses milionários. Aileen e o namorado viviam reconciliando e se separando. Então, em janeiro de 2017, ela foi até a casa do namorado. De lá da casa dele, ela foi até o cinema com ele. Pelos vídeos, vocês vão poder perceber aqui que mostra ela retornando com o namorado para a casa dele, aonde ela passou a noite. Mas no dia seguinte, ela não retomou para casa. Ela costumava, às vezes, não voltar para casa porque estava com o namorado. Mas ela sempre mandou mensagens ou telefonou para a família quando decidia dormir na casa do namorado. Mas naquele dia, ela não enviou mensagens. A mãe dela mandou mensagens e ela não respondeu. A Aileen, ela era bem ativa nas redes sociais, mas ela não postou absolutamente nada. Então os pais dela eram separados, tá? Mas os pais começaram a ficar extremamente preocupados e há 4 dias os pais informaram a polícia do desaparecimento dela. A Aileen e o namorado dela, vou voltar aqui um pouquinho no tempo, eles foram de Uber da casa dele para o cinema. É que no caminho eles tinham planejado parar, pegar algum drink. E aqui nos Estados Unidos, quando você bebe, você não dirige, né? Então eles pegaram um Uber porque poderiam voltar para casa sem ter o perigo de estar dirigindo embriagado, alguma coisa assim, né? Então eles foram ao cinema e voltaram mais tarde. E aí as câmeras mostram ela entrando na casa dele por volta de 1h30 da manhã. Só que aconteceu uma coisa às 4 da manhã. O namorado dela disse à polícia que a Aileen acordou às 4 da manhã, ela estava tendo um ataque de pânico. Só que aí ela começou a dançar e cantar, ele tentou acalmá-la e então ela se vestiu e foi embora. Porém, as câmeras de segurança da casa dele mostram ela indo embora às 6 da manhã. Que foi Só que eu acho estranho, porque ele disse que ela fez isso às 4. Mas as câmeras mostram ela saindo às 6, que ela ficou 2 horas dando esse show na casa dele. Enfim, ele disse que não entendeu por que ela queria ir embora tão cedo. E ela disse que ela só precisava ir embora. Tem uma coisa, né? Quem tem uma crise de pânico, a primeira coisa que a pessoa quer realmente é sair do local aonde está. Então é muito estranho que ela teria levado 2 horas do momento que ela começou até a hora que ela saiu. As câmeras de segurança da casa mostraram ela entrando sozinha no carro dela, que estava estacionado na casa do namorado, né? Ele disse que a Aileen saiu por volta das 6h05 da manhã, mas ela é vista saindo do condomínio às 7h14 da manhã.
Eles tentaram explicar depois, o pessoal do condomínio, que houve algum erro, houve mudança de horário e por algum motivo o horário da saída dela, onde mostra o carro dela saindo, ainda estava mostrando o horário de 7h14, mas que na verdade seria 6h14. Então, o trajeto, quando ela saiu, a única coisa que a câmera mostra é a placa do carro dela. Não tem como ver quem estava dentro do carro. Tudo bem de viu que ela entrou no carro, na casa dele. Só que ali depois não tem mais a imagem de nada. E a única coisa que tem é a imagem dela saindo. A casa do namorado nunca foi revistada pela polícia. E o carro dela, um Civic prata, foi encontrado em uma praia com a chave ainda na ignição, tinha as portas destrancadas, o celular e a carteira dela estavam dentro do carro. Ao chegar, a polícia disse que o carro dela estava sem bateria. Existem várias teorias, e uma delas é que ela talvez tenha dirigido até essa praia para se acalmar, porque talvez tivesse discutido com o namorado, e que ela estava dentro do carro e ainda olhando o mar e de repente algum carro parou e ela não viu e alguém veio e a abduziu. Outra teoria é que ela tirou a própria vida. A mãe da Eileen acha que o namorado dela tem algo a ver com o desaparecimento da filha, o que eu duvido e eu vou explicar já por quê. A família dela disse que ela nunca teve nenhuma crise de pânico, mas disseram que ela sim sofria de depressão e que desde o divórcio dos pais ela apresentava assim um humor meio alterado. Em 5 de fevereiro de 2017, a polícia descobriu que o sinal do celular dela acusava a localização de Malibu. Foi lá que eles acharam o carro dela, 45 minutos de distância da casa do namorado. Porém, na direção oposta do caminho da casa dela. Era uma área que ela não tinha que passar por ali. O carro dela foi encontrado, o laptop dela, como eu falei, né, tal, e ela tinha 2 celulares que também estavam dentro do carro. E tudo isso foi muito estranho. Eles tinham cachorros, cadaver dogs nós chamamos aqui, né, para ver se o cachorro identifica algum corpo. Os cachorros foram levados até lá, mas não demonstraram que encontraram nada no carro dela. Mas tinha sangue no carro dela. Foi feita uma busca no mar, também nas montanhas ao redor. O local tem várias montanhas. A polícia não tem suspeito e nem pistas. A família dela está oferecendo $500 mil para quem der uma pista onde ela está. E agora vamos aqui a algumas peculiaridades. A Eileen não tinha um relacionamento muito bom com a mãe dela, segundo muitos amigos e até artigos publicados. Em setembro de 2017, imagens de vigilâncias inéditas foram compartilhadas com o público, mostrando um veículo desconhecido que parecia ser uma SUV na área de Calabasas, na época em que Helene foi vista saindo da casa do namorado. Esse veículo pareceu estranho para os investigadores, pois não havia razão para esse carro estar lá naquele momento, porque era uma rua sem saída. O que esse carro estava fazendo parado lá? Então eles enviaram um pedido de informações sobre o proprietário deste carro. Não se sabe no momento se a polícia conseguiu encontrar essa pessoa ou não até a data de hoje, mas eu presumo que a pessoa deve ter sido encontrada e já deve ter sido descartada, por senão essa pessoa estaria presa. A polícia diz que não tem razão para pensar que alguém tirou a vida da Eileen, mas muitas pessoas pensam o contrário. Alguma coisa aconteceu com ela. Ela é uma moça muito baixa, tem 1,60 m. Ela tem uma tatuagem do crânio de uma vaca no braço esquerdo dela. Os amigos juntaram para fazer uma busca, as amigas usando as camisetas dela com o nome da Eileen, né? Todo mundo muito triste procurando por ela. O histórico do login do Facebook foi apagado e ninguém sabe quem fez isso. Agora, vocês se segurem para as bizarrices. A Eileen estava desaparecida há apenas 2 meses. E ela tinha gatos. A mãe dela simplesmente deu os gatos dela para adoção. Levou lá para um albergue. Gente, a filha dela estava desaparecida há 2 meses. Por que você vai doar os gatos da menina? Aí tem um podcast que fica muito em cima do caso dela. Eles resgataram o gato, porque ela tinha levado para um albergue que sacrificava animais. Eles resgataram o gato
e acabaram dando o gato para o irmão da Eileen. E ele nem sabia que a mãe dele tinha dado o gato dela para ser sacrificado. E ali, um mês depois, mais 3 meses do desaparecimento, a mãe dela começou a se desfazer de todos os móveis do quarto da Eileen para jogar fora. Isso mesmo, não é nem para doar, para jogar fora. Uma vez mais, esse pessoal do podcast foi pegar os móveis antes do caminhão do lixo pegar. Por que a mãe dela se desfez dos gatos, do quarto, dos móveis? Gente, ela estava desaparecida há 3 meses. Ela poderia retornar, não é mesmo? A não ser que a mãe soubesse que ela jamais retornaria. Que é o que eu acho. E o carro da Eileen, o pai dela alugou para alguém. Gente, como assim? Você está desaparecida. Vai o seu pai alugar o seu carro para uma pessoa, sua mãe dá seus animais de estimação, tira tudo de dentro do seu quarto para doar. Gente, a gente só faz isso quando a pessoa não está mais viva, né? 3 meses. Tem gente que chega a deixar o quarto assim 2, 3, 4 anos na espera de uma filha. Quem dirá 3 meses? E agora uma coisa, os cães que tentaram localizar cadáveres foram levados para vasculhar a casa da Eileen. E esses cães, vocês sabem, são muito treinados para encontrar decomposição humana. Às vezes, essa decomposição pode ter sido há décadas e mesmo assim eles ainda conseguem. Então, os profissionais disseram que com 95% de precisão, os cães sentiram o cheiro na parede da porta do armário da Eileen. Mais especialistas disseram que eles acreditam que os cães sentiram o cheiro na casa porque a mãe dela tinha colocado os pertences da Eileen que estavam dentro do carro. Mas não faz sentido. No carro os cães não encontraram nada. Que sentido faz essa teoria agora? É que ela carregou as coisas da Eileen de dentro do carro dela para dentro do quarto. Não foi encontrado nada no carro dela, exceto sangue. Os cães não identificaram o cheiro de decomposição lá. Sentiram dentro da casa dela. Tudo leva a crer que foi a mãe dela, mas também tem uma história muito chocante aqui que pode ser que ela tirou a vida dela. E também pode ser que alguém a eliminou. Mas vamos lá. Em 27 de julho de 2015, a Eileen assistiu a um show de um rapper com algumas das suas amigas lá. E de acordo com os tweets da Eileen e das suas amigas, a Eileen foi violada nos bastidores deste show. As amigas dela não foram nos bastidores com a Eileen. Ficaram lá e ela foi. E ela tinha bebido demais. E quem a violou lá filmou. A Eileen postou no Twitter dela: quanto ao rapper e as pessoas envolvidas sabem muito bem quem são. Eu não brinco com fogo. Eu perdoei e agora posso seguir em frente. Foram as minhas decisões que resultaram em meus erros. Eu não culpo ninguém. A parte importante é que finalmente eu possa cuidar de mim mesma. Eu usei álcool como uma forma de me entorpecer e isso me rebaixou a estar naquela posição naquela noite. Mas eu percebi que meus erros não determinam o meu caráter. Eu não estou fazendo disso uma questão legal, porque o peso mais importante da situação é que eu continue verdadeira comigo mesma e encontrar justiça por mim mesma. Infelizmente, ela se culpando de uma coisa que ela não teve culpa. Eu sempre digo, não importa como você estava, não importa a roupa que você vestia, não importa de que forma que você estava alta, caindo pelos cantos, não importa. Nada justifica alguém se aproveitar de você numa situação dessa. E ela, pelo visto, estava culpando-a. O álcool me deixou naquela posição. Deixou porque ficou vulnerável, mas isso não justifica que uma pessoa venha e te viole. A culpa não é sua, independentemente de quanto alta você estava. Ninguém tem o direito de tocar em outra pessoa sem a permissão dela. E ela postou isso no dia 26 de dezembro de 2016, ou seja, 5 meses após o que tinha ocorrido com ela. De acordo com os investigadores particulares, uma das teorias que eles acreditam é que o namorado dela estava conectado com essas pessoas que fizeram isso com ela. E a Eileen descobriu que esse vídeo, naquela noite, estava rolando por aí. E quando ela descobriu sobre isso, ela teria que levar o caso à polícia. Para alguns dos amigos dela, a Eileen queria
obter ajuda ou apoio do namorado, porque de alguma forma ela conhecia essas pessoas, mas ela não lembrava com detalhes o que aconteceu nos bastidores. Mas isso estava realmente afetando-a naquele dia. E tudo isso foi mencionado pelas amigas dela. O namorado dela deu uma entrevista onde ele disse que ela estava com a cabeça cheia de problemas, mas isso tinha a ver com a mãe dela. A entrevista, ele também disse que no meio da noite, quando ela se levantou e se vestiu tão rápido, que ela estava lá com pânico, dançando, e disse, eu preciso ir, eu preciso ir. Ele tentou acalmá-la, ele tentou fazer com que ela ficasse, mas simplesmente ela disse que não, que ela precisava ir. Eu não acredito que ele tenha alguma coisa com isso. A polícia encontrou no celular dela mensagens que ela recebeu da mãe dela, aonde dizia, morra, morra, morra. Você me faz sentir doente. Uau. Pelo visto, às vezes a Aileen pedia emprestado à mãe dela $15, $20 e a mãe ficava cobrando dela o valor. Então elas tinham um relacionamento muito ruim entre elas. A Aileen estava no carro com uma amiga uma vez e ela bateu o carro, nada sério. Mas a mãe dela queria que a Aileen fosse ao médico, exagerar os sintomas, dizer que estava muito doente por causa do acidente somente para receber o seguro por isso. E a Aileen não queria ir. E foi por isso que a mãe dela mandou essas mensagens que eu acabei de falar agora. A polícia descobriu um lembrete no calendário do telefone da mãe dela e estava marcado 9 da manhã, esconder o item no galpão. E justo naquele dia, a mãe dela sabia que a polícia iria chegar na casa dela às 10h30 para fazer uma vistoria. A mãe dela disse à polícia que o lembrete que ela colocou, esconder o item no galpão, é porque ela tinha encontrado ali uma substância ilícita, né, que a menina às vezes fumava, segundo a mãe, e que estava no quarto da Aileen. E que ela estava tão envergonhada disso que ela queria esconder isso da polícia. Mas havia uma outra nota no telefone da mãe do mesmo dia, à 1h30 da tarde, dizendo colocar de volta no quarto o item escondido no galpão. Gente, alguém acredita nisso? Se ela tivesse encontrado alguma coisa, sendo ela tão puritana, ela teria jogado aquilo fora. Ela teria escrito colocar de volta no quarto o item escondido? Tinha alguma coisa dentro da casa ali que a mãe dela estava escondendo. Eu não encontrei nada que mostra se a polícia vasculhou esse galpão. 1 ano após o desaparecimento dela, um especialista conseguiu desbloquear o celular da Aileen e mostrou que às 7h13 da manhã ela estava ouvindo música no carro através de um app chamado Pandora e o app automaticamente mandou uma mensagem às 9h30 dizendo: você está ouvindo a música? Não perca nenhum segundo da música que você gosta. Essa mensagem aparece automaticamente se a pessoa está ouvindo música por um longo período de tempo, sem tocar no telefone. Então, com isso, a polícia deduziu que ela deve ter desaparecido entre 8 e 9h30 da manhã, porque tinha essa mensagem no telefone dela. Ela não estava tocando no telefone, então ela deve ter desaparecido entre 8 e 9h30 da manhã. Tinha uma mensagem recebida da mãe dela às 8h20 dizendo para a Aileen: quero os meus $20. Mas essa mensagem nunca foi lida pela Aileen. E tinham várias chamadas feitas no telefone dela pelo namorado às 10h13, 10h15, 1h10, 1h33, 1h34. A mãe teria ligado para a Aileen 3 vezes. 1h36, 1h42, mas a Aileen não atendeu nenhum destes telefonemas. A Aileen, às vezes, saía com um rapaz de 19 anos. E um dia, eles foram parados pela polícia. E a polícia viu que esse rapaz tinha uma arma no carro. Ele era só amigo dela, tá, gente? E a polícia viu que esse rapaz não tinha permissão para estar com aquela arma. Então, ele foi preso. E a audiência dele seria exatamente no dia seguinte após o desaparecimento da Aileen. E a Aileen seria a testemunha. Então, algumas teorias que esse rapaz a eliminou para ela não ser ouvida. Porque ele foi solto 2 dias antes dela desaparecer.
Ele disse que a Aileen não sabia que ele tinha uma arma no carro. Só que ela teria que depor. Então, de acordo com alguns dos amigos dela, a Aileen fez um comentário assim: não quero dizer algo errado, porque ele é amigo de muitos rappers. Esse cara é amigo de um monte de rappers famosos. E os rappers são amigos do namorado dela. E sabemos que muitos rappers vivem armados, né? Então, esse rapaz de 20 anos, de 19 anos, na entrevista, ele descarta que ele tem qualquer coisa com isso, ele acha que não tem nada a ver. A mãe dela e o investigador particular acham que o namorado tem a ver com isso, sim, que ele estava afiliado com todo esse povo, com esse cara da arma, com gangues, mas a polícia não acredita nada disso. A polícia acha que ela talvez tenha tirado a vida dela. Essa é uma das teorias que muita gente fala. Mas tem uma coisinha aqui. O carro dela foi encontrado num local que não tinha areia. A água, na parte onde ela parou o carro, era uma parte do mar, onde ela ficou por ali, que não tinha areia, entendeu? Então fica difícil acreditar que ela teria parado o carro ali. Como é que ela teria entrado no mar? Ela teria que ter andado. É muita confusão. Eu não acredito. Mas tem gente que diz que não, que quem pegou foi o pessoal do tráfico humano. Então nós temos aí algumas teorias. O namorado desapareceu com ela e foi ele que saiu de dentro da casa dos pais dele levando-a, porque ninguém viu a cara dele. Aquele cara do carro preto, mas a polícia já descartou, creio eu. A mãe dela com essas mensagens todas. O possível rapper que disseram que ela, Aileen, decidiu depois que ela o levaria à justiça. Também tem uma coisa aí, né? E por último, essa alegação que talvez seja esse rapaz que iria depor. Eu, em primeiro lugar, creio que foram os pais. Primeiro, porque o cachorro sentiu alguma coisa dentro do quarto dela. Segundo, porque a família dela, com 3 meses do desaparecimento, desfez de tudo dela. Você não se desfaz do quarto da sua filha, do seu filho que desapareceu há 3 meses. Você só desfaz se você sabe que a pessoa não está mais viva. Então, a minha primeira seria essa. Já a minha segunda opção, eu ficaria com esses rapazes que a violaram, que ela fez o Twitter dizendo que não faria nada contra eles. Mas que quando ela ficou sabendo que estava rodando o vídeo pelo meio lá de Hollywood, ela conversou com algumas amigas que ela seria obrigada a levá-lo à justiça. Pode ser estes rapazes, porque não sabemos se foi 1, 2, 3 ou quantos que fizeram isso com ela naquele dia. Então eu sou mais inclinada a achar que foi a mãe ou estes rapazes ou este rapaz que a violou para calar, porque todos eles eram muito ricos, muito dinheiro. E é isso, gente, um caso muito triste. Eu não acredito que ela tenha tirado a vida dela. Não acredito também que o namorado tenha feito nada com ela, não. Mas eu queria ouvir de vocês a opinião. O que vocês acham que aconteceu com a Aileen? Quem foi? Mãe, namorado, o amigo que tinha arma, que ela ia depor no dia seguinte, esse povo que ela ia entrar com a ação contra eles? Quem vocês acham que foi? Tá bom? É isso, pessoal, é o caso de hoje. Espero que vocês gostaram. Não esqueça de deixar o seu gostei aí. E eu vejo vocês em breve. Bye!